Sejam bem-vindos à aula de volume, capacidade pulmonar e mecânica respiratória. Nessa aula, nós vamos abordar a respeito dos volumes e capacidades pulmonares, as propriedades e a interação do pulmão com a caixa torácica e, por último, falar a respeito do ciclo respiratório. Pessoal, estudar a mecânica respiratória é super importante. Importante para que vocês primeiro entendam como que se dá o processo da respiração. Ok? E segundo, porque lá na frente da tua faculdade, você vai estar diante de um paciente com insuficiência respiratória e tem que pensar nas possíveis causas. E aí fala, nossa, será que esse paciente ele tem algum problema na mecânica respiratória? Ou seja, será que teve uma oclusão de via aérea? Não, o problema ele é pulmonar. Ou não, o problema é o diafragma. Ou ainda, o problema ele é muscular. Então, ele tem um problema de músculo, e aí esse músculo está em fadiga e o paciente não consegue respirar. Então, notem que são várias estruturas e não só o pulmão que está relacionado com a respiração. Por isso, é muito importante que a gente estude isso. A mecânica pulmonar e a mecânica da caixa torácica estão englobados na mecânica respiratória. Quando a gente vai estudar mecânica pulmonar, se subdivide em mecânica pulmonar estática e mecânica pulmonar dinâmica. Estática, eu fiz lá um corte, uma foto. E eu vou estudar os volumes e capacidades pulmonares daquele pulmãozinho parado. Ou não, eu posso estudar aquele pulmão em movimento, ou ele oscilando o seu volume, e entender as propriedades. Aqui a gente vai falar de um conceito muito importante, que é a complacência pulmonar, mais para frente, ok? Além disso, lembrar que a função primordial dos pulmões é justamente de trocas gasosas, CO2, O2. E a mecânica da caixa torácica faz parte costelas, diafragma, a cavidade abdominal e músculos. Notem quantas estruturas estão englobadas no processo da respiração. Vamos falar a respeito da mecânica pulmonar estática e estudar os volumes e capacidades pulmonares. Notem que, pessoal, quando eu falar de capacidade, o que é isso? Qual a diferença da capacidade para o volume? Capacidade é quando eu tenho 2 ou mais volumes. E por isso que a gente não chama de volume, a gente vai chamar de capacidade, certo? Capacidade pulmonar total é tudo, é todo o volume que tem naquele pulmãozinho. Volume corrente. Estou aqui respirando. Pensem em água corrente, água que flui, né? Tentem lembrar essa analogia. É aquele volume que ele vai, né? Vai, oscila, corre ali na sua respiração, uma respiração calma. Então, é aquele volume que está fluindo. A gente vai chamar isso de volume corrente. Capacidade vital é justamente aquele volume expiratório. Então, você vai medir um volume que você expirou após uma expiração máxima. Então, eu inspiro tudo, máximo que dá. E expiro tudo. Esse tanto que eu expirei, o máximo que deu, eu vou chamar de capacidade vital. Se eu forçar esse volume, ou seja, em vez de eu ter feito, eu fiz sopra, 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 que é o que a técnica da espirometria fica falando para o paciente fazer. Aí eu tenho uma capacidade vital forçada, que nós vamos ver mais para frente, a que a gente chama de CVF, ok? E, por último, entender o volume residual. Volume residual é o quanto ficou no pulmão após eu ter feito a capacidade vital. Então, eu fiz uma expiração máxima, mas o pulmão, pessoal, ele não colaba, né? Tem volume que fica ali. Esse volume que ficou, a gente chama de volume residual. E aí está a primeira fórmula para a gente, que é a capacidade pulmonar total, ou seja, tudinho, né? Ele é o quê? A capacidade vital mais o volume residual. Outros conceitos, capacidade residual funcional. Então, eu estou lá respirando calmamente. Estou respirando. E aí, quando eu fiz a minha expiração, inspirei, expirei. Ficou um tanto ali naquele pulmão, certo? Mas é uma respiração calma, não foi uma expiração máxima, certo? Fiz uma expiração de boa.
E aí, a gente vai chamar isso de capacidade residual funcional. A capacidade residual funcional, que é o que ficou naquele pulmão, nada mais é do que o volume residual mais esse outro conceito que é o do volume expiratório de reserva. Então, você vê, capacidade residual funcional é o volume expiratório de reserva mais o volume residual. Entenderam? O que é o volume expiratório de reserva? É esse gap, né, entre o volume de reserva associado à capacidade residual funcional. Certo? Deu para entender isso? E aí, a gente tem que entender também que a capacidade inspiratória nada mais é do que volume corrente com o volume inspiratório de reserva. Não falei expiratório, falei inspiratório. Para a gente entender melhor tudo isso, colocar no gráfico, tá? Senão a gente vai começar a misturar as coisas. Olhem ali, CPT, tá vendo? Vamos lá do começo. CPT, capacidade pulmonar total, é tudinho, não é? O que é a CPT? Não é justamente a capacidade vital com volume residual? Não falei isso para vocês? Então, notem que se eu pegar essa flechona mais a flechinha, vai dar a minha CPT. Olha que interessante, isso, né? Meio tranquilo. Vamos lá, então, na capacidade residual funcional, que eu falei para vocês que é o volume expiratório de reserva mais o volume residual. Então, é o VER mais o VR. Se eu somar a flechinha do VER com a flechinha do VR, vai dar CRF. Tranquilo também, né? E, por último, lembrar que a capacidade inspiratória nada mais é do que a soma do volume corrente com o volume inspiratório de reserva, tá? Então, dá para entender também. Ah, o que é a CVF? CVF é o que eu falei para vocês, é a capacidade vital forçada, que nós vamos abordar mais para frente. Como que a gente pode medir esses volumes? Então, a gente tem algumas técnicas. A espirometria é a clássica, classicona, que você, inclusive, vai pedir para o seu paciente quando estiver fazendo uma investigação. Lembrar que a espirometria ela não mede o volume residual. Consequentemente, se eu não meço o volume residual, eu não vou ter a CRF e não vou ter a CPT, ok? Aqui um exemplo de uma espirometria. Outra técnica é a diluição do hélio, que aí na espirometria você vai acoplar o gás hélio. O que acontece? Esse gás ele é insolúvel no sangue. Logo, a concentração, você começa a respirar. Chega no momento que a concentração vai estar igualada entre o espirômetro, de gás hélio do espirômetro, no pulmão. E aí você consegue inferir esses volumes. E por último, a pletismografia corpórea. O indivíduo fica nessa cabinezinha aí. E qual é o princípio maior, né? A parte de que princípio a pletismografia? Justamente de que pressão versus volume vai me dar uma constante. Então, se é uma constante, eu não posso mudar. Então, vamos ver. P vezes V é 3. É 3 e sempre vai ser 3. Então, se eu aumento pressão, eu tenho que diminuir volume. Se eu diminuir volume, eu tenho que aumentar a pressão. Então, a partir dessa constância e de você ter isolado esse indivíduo numa cabine, por isso você consegue fazer isso, é que vai se inferir os volumes e capacidades pulmonares. Quais são os determinantes do volume pulmonar, né? E aí a gente já entra num conceito muito importante que está associado não só ao parênquima pulmonar, mas também com a caixa torácica, que é a complacência. O que é complacência? Complacência é a capacidade de distensão do seu sistema. É isso, complacência é a capacidade de distensão de um sistema. Guardem esse conceito. E aí a gente entende que a complacência, ela é inversamente, tá? Não é proporcionalmente, tá, pessoal? Ela é inverso das propriedades elásticas. Por que isso? Vamos supor que você está lá fazendo o teu pilates, o seu treinamento funcional. Lembra daqueles elásticos? Tem elásticos com várias cores, né? Tem uns que são fraquinhos, tem uns que são fortes. Os elásticos que são mais fortes, eles têm maiores propriedades elásticas, concorda? Ali tem mais elástico. Só que, poxa, para você fazer um exercício com aquilo, você morre, entendeu? Então, você não consegue distender aquilo com facilidade. Então, se complacência é a minha característica de distensão, eu entendo que se eu pegar aquele elástico forte, ele pode ter mais elástico, mas a minha complacência ela é mais baixa. Se eu pegar aquele elásticozinho de boa, eu faço um exercício tranquilamente.
Então, a complacência, ela acaba sendo maior, quanto menos elástico eu tenho. Então, se eu tenho um paciente que tem uma fibrose pulmonar, vamos supor que esse cara aqui tem uma fibrose. O que é a fibrose pulmonar? Nada mais é do que cicatriz pulmonar. Então, cicatriz não é elástico? É elástico, né? Então, eu tenho muito elástico no meu pulmão. Se eu tenho muito elástico, como que é a complacência? Baixa. Agora não. Esse indivíduo aqui ele tem enfisema pulmonar. Está destruído o pulmão. Então, eu não tenho tecido. Consequentemente, se eu tinha o meu tecido elástico, ele diminuiu. Se ele diminuiu, a minha complacência nesse indivíduo ela aumentou. Ok? Então, lembrar também que a complacência ela não é só do pulmão. Também tem complacência da caixa torácica. E o principal que dá essa complacência é justamente a parte muscular. Outro conceito que vocês têm que ter é de volumes expiratórios forçados para a gente poder analisar a nossa espirometria e fazer alguns diagnósticos, ok? A gente tem, então, a capacidade vital forçada, que é o que a gente falou. Então, inspirei o máximo que deu, vou expirar, só que vou expirar com força. A mulher vai ficar do teu lado assim, sopra, 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 sopra. Aí você vai, tudo, ok? Então, esse tudão que você expirou é a sua capacidade vital forçada. No primeiro segundo, que ela ficou lá na tua orelha, sopra, sopra, sopra. Então, no primeiro segundo, você expirou um tantão bom, tá? Esse tanto que você expirou no primeiro segundo é a VF1, 1 de 1 segundo, ok? E aí, a gente tem uma relação, que é a relação VF1 sobre a CVF. O que é essa relação? Essa relação traduz muitas coisas para nós, mas, num geral, numa pessoa normal, nós esperamos que da sua CVF, né, praticamente 80% já foi expelido no primeiro segundo. Então, a relação normal de um indivíduo é que a VF1 sobre a CVF é de 80%. Vai lá para o gráfico. Estou lá, indivíduo normal. Vamos lá no indivíduo normal. Então, você tem ali a VF1, que foi o tantão que você conseguiu expirar em 1 segundo, e a CVF, que foi tudo, foi o tudão, ok? Se eu tenho um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva, o que vai acontecer? A mulher está lá, sopra, sopra, sopra. O homem não consegue, ele tem asma. Como é que ele vai expirar se a via aérea está obstruída? Então, a sua VF1, ela diminui muito. Ele não consegue expirar aquele volume, ok? E a sua CVF, consequentemente, também vai ser menor, entendeu? Então, a VF1 ela é drasticamente menor do que a sua CVF. Consequentemente, a relação VF1 sobre CVF num paciente com uma doença pulmonar obstrutiva, ela está diminuída. Agora, vamos pegar o nosso paciente com fibrose. O problema é o parênquima pulmonar ali, né? A fibrose, uma doença restritiva. As doenças restritivas, o que elas fazem? Elas diminuem VF1? Diminui CVF também. Só que essa diminuição ela é proporcional, ela não é tão gritante, porque a VF1 do cara com doença obstrutiva ela é muito baixa. Agora, quando você vem aqui, ela é menor? É, mas ela é proporcional à CVF. Se você for ver esse quadro com aquele ali, o do indivíduo normal, parece uma coisa mais, né, proporcional. Então, quando você vai fazer a sua relação VF1 por CVF, apesar da sua VF1 sozinha estar diminuída e a sua CVF estar diminuída, você faz a relação, tá boa. Você fala, nossa, esse indivíduo não tem nada, tá ótima a relação. Não, mas quando você vai ver a CVF e a VF1 separada, elas estão diminuídas. Então, aí você está diante de um indivíduo com uma doença restritiva. Então, doença pulmonar obstrutiva, VF1 extremamente baixa e a relação VF1-CVF vai estar baixa. Doença restritiva, tanto VF1 quanto CVF estão baixos, e isso é proporcional. Quando eu faço a relação, ela está boa, ok? Esse foi o resuminho. A mecânica dinâmica, o que a gente tem que entender? Pessoal, não é assim, eu estou aqui respirando, não começa com o ar entrando. É isso que é um conceito que às vezes a gente, né, de leigo, que a pessoa acha que o ar ele entra. Como assim, gente? O ar empurra a minha boca e entra? Não é assim que acontecem as coisas. Então, o primeiro start é eu contrair o meu diafragma para eu poder respirar. Eu contrair o meu diafragma, o que ele vai fazer com o conteúdo abdominal? Pum, vai para baixo. Então, ele vai para baixo e as suas costelas elas vão para cima e elas expandem, né? Então,
conteúdo abdominal para baixo, a costela para cima expande. Aí você expandiu a sua caixa torácica. Essa expansão cria uma pressão negativa. Aí que o ar entra, ok? Então, vocês vejam que a inspiração ela é um processo ativo. Você cria uma diferença de pressão e aí o ar entra. Só que aí você concorda comigo que tudo na vida a gente quer voltar ao equilíbrio, né? Eu estou aqui, mas eu estou querendo sentar, estou querendo ficar tranquila. E aí, nada mais é do que diferente do teu corpo. A expiração, ela vai tentar normalizar aquela tua pressão, que estava negativa. Então, é um processo passivo, ao passo que a inspiração, ela é um processo ativo. Vamos indo falar a respeito do surfactante. Surfactante, ele é aquela substânciazinha que reveste o teu alvéolo. Para que serve surfactante? Para a gente poder reduzir a tensão superficial e, consequentemente, reduzir a pressão colapsante. Porque o seu alvéolo, ele quer colapsar, ele quer colabar as paredinhas dele. Infelizmente, ele quer isso. Mas a gente tem um surfactante que não deixa que isso aconteça. Por isso que ele é muito, muito, muito importante. Para a gente entender o porquê que o seu alvéolozinho ele quer colabar, tem que entender a lei de Laplace. A lei de Laplace, ela fala que a pressão colapsante, no caso do seu alvéolo, ela será proporcional à tensão superficial e inversamente proporcional ao raio do seu alvéolo. Então, vamos lá, para um alvéolo grande. Tem um alvéolo grande ali, sem surfactante, ele não tem surfactante. E aí, a sua lei de Laplace é aquela ali, ó, né? Ok? Se ele tem um raio grande e a pressão colapsante ela é inversamente proporcional ao raio, logo, eu tenho uma baixa pressão colapsante. Se eu tenho um alvéolo pequeno, meu raio é pequenininho. Então, eu tenho uma pressão colapsante muito alta. Mas aí, eu jogo surfactante no negócio e fica bom. Eu consigo uma baixa pressão colapsante. Qual é o porquê disso? O porquê dessa bruxaria, né? Na verdade, é porque quando você tem ali o surfactante, ele anula as forças de atração do líquido que reveste o teu alvéolo. Porque, em parte, um grande vilão para que você tenha uma alta pressão colapsante é justamente esse líquido e as forças atrativas intermoleculares entre uma molécula e outra. Quando você joga o surfactante, isso anula essas forças atrativas intermoleculares. Complacência da caixa torácica. O que tem que saber? Aqui tem um modelinho do Linda, que é super tranquilo, e acho que dá para a gente ver bem isso. Tem a via aérea aqui, alvéolo, o espaço intrapleural, que é o espaço entre o pulmão e a caixa torácica. E tem a caixa torácica. O que a gente tem que saber? Que no espaço intrapleural, eu tenho pressão negativa. É normal ter pressão negativa aqui, certo? Por que isso? Porque, pessoal, o seu alvéolo, ele quer colabar. Ele está afim de colabar o tempo todo. E a sua caixa torácica, ela está afim de expandir o tempo todo. Então, eu tenho uma força agindo aqui, uma força agindo para cá. Olha que bizarro. E tem alguém que está no meio, que tem que segurar o rojão, que é o espaço intrapleural. Por isso que a pressão dele tem que ser negativa. Agora, vamos lá, legalzão, e furar o espaço intrapleural. Furei, e aí o que aconteceu? Igualou. Entrou ar e a minha pressão que era negativa, agora ela é 0. Isso não é fisiológico, pelo amor de Deus, tá? Estou falando numa questão de um pneumotórax, ou seja, tem ar dentro do seu tórax. Sei lá, sofreu um acidente de carro, né? Perfuração de faca, foi assaltado, enfiou a faca aqui no tórax. Pode acontecer isso. Aí entra ar no seu espaço intrapleural e iguala a pressão. Se eu igualar, o que vai acontecer? Não era ele que estava segurando o rojão? Então, vai colabar o alvéolo e vai expandir a caixa torácica. Infelizmente, acontece isso. Isso é uma situação patológica e é uma emergência principalmente para o cirurgião. Por último, vamos entender o ciclo respiratório. Nós vamos dividir o ciclo respiratório em repouso, metade da inspiração, que é o B, fim da inspiração, que é o C, e metade da expiração, que é o D. Tá? A, B, C, D. Vamos um por um.
Falar a respeito do volume da respiração. Estou lá em A, em repouso, meu volume é 0. Aí, eu vou para B. Então, na metade da INS até o fim da INS. O que acontece com o volume? O volume vai aumentando. Isso é óbvio, né? Bem tranquilo. E depois, na expiração, o volume cai. Acho que o mais importante é esses outros dois conceitos. Pressão intrapleural, daquele espaço ali que a gente viu entre o pulmão e a caixa torácica. Ele é sempre negativo, numa situação normal, né? Não num pneumotórax, mas ele é sempre negativo. O que acontece é que no final da inspiração, ele fica mais negativo. Já a pressão alveolar, notem que ela oscila, que é a pressão do alvéolo, tá? A pressão alveolar, ela começa em 0, no repouso, e aí ela negativa e volta para o 0 no final da inspiração. Quando você vai expirar, ela positiva e depois volta para o 0. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos dividir essas partezinhas. Então, estou lá no repouso. No repouso, pessoal, a pressão alveolar ela é igual à pressão atmosférica. Olha lá, PATM, que é quanto? 0, certo? Não tem fluxo de ar, ok? Não tem nada de fluxo. E a minha pressão intrapleural, eu falei para vocês, ela é sempre negativa. Então, tá lá, né? Menos 5. Aí, a gente vai começar a inspirar. Quem é que dá o start? É o fluxo de ar que entra primeiro? Não, pelo amor de Deus. Primeiro é o diafragma. Então, primeiro vem a contração diafragmática. Essa contração diafragmática, qual é o objetivo? Aumentar o volume torácico. Se eu aumento o volume torácico, o que acontece com a minha pressão intrapleural? Intrapleural, ela já é negativa, ela fica mais negativa. E a sua pressão alveolar, ela também começa a negativar. Olha aqui, menos 1, certo? Então, a minha pressão atmosférica é 0, mas aqui a pressão alveolar ela já é menos 1. Na metade, o que vai acontecer da sua inspiração? A pressão ela vai ficar mais negativa e vai ter um estímulo do fluxo. Então, notem que por último, as últimas fases ali é a entrada do ar. Por último, no final, nós teremos que a pressão alveolar vai se igualar à pressão atmosférica. Tá vendo, ó? Então, menos 1, terminei ali, ó, fiquei no 0 a 0. Agora, vamos para a expiração. A expiração, já falei para vocês, é um processo passivo. A pressão alveolar, ela estará positiva. Ela começa no 0, mas aí a gente viu que ela vai positivando. Consequentemente, ela é maior do que a pressão atmosférica. Se ela é maior que a pressão atmosférica, o que vai acontecer? Saída de ar. Então, a gente tem um fluxo de ar para fora. Pessoal, foram pontos muito importantes da nossa aula, falar a respeito dos volumes e capacidades pulmonares, propriedades e interação do pulmão com a caixa torácica e, por último, vimos o ciclo respiratório. Essas foram as referências e até a próxima aula.